Talvez você já deve ter percebido que pessoas de um traço têm comportamentos diferentes de pessoas daquele mesmo traço. Então, podemos imaginar como, por exemplo, o oral, que é o traço que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje. Existem pessoas que têm muito oral, que têm comportamentos um pouco distintos de outras pessoas que também têm muito oral. Qual a diferença entre um e outro? A grande diferença são os temperamentos. Existem orais dentro de cada tipo de temperamento, então existem 4 temperamentos diferentes e existe um oral para cada um dos temperamentos, o que vai moldar um pouco e modificar um pouco a natureza daquela pessoa que é oral. O que são esses temperamentos? Temperamentos é uma característica mineral que a gente tem desde a nossa concepção. Então a gente já começa a vida com esses temperamentos e dá pra gente representar ele simbolicamente nos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Já vou falar um pouco mais de cada um deles dentro desse traço oral. E o que são os traços de caráter? Os traços de caráter são características, são traços que a gente incorpora na vida diante de traumas que a gente passa desde a gestação até por volta aí dos 5, 6, 7 anos de idade. O traço de caráter ele é formado por dores que a gente passa. Então existe alguma dor que acontece nessa fase e essa dor traz recursos que moldam a característica daquela pessoa. Então vamos dizer que os traços de caráter ele vem depois dos temperamentos e ele dá um sabor a mais a cada um daqueles temperamentos que a pessoa já vem com eles. E eu não vou ficar aqui explicando detalhadamente o que é o traço oral. Se você quiser entender um pouco mais, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo onde eu explico um pouco melhor, de forma rápida e resumida, o que é o traço oral. Mas dando uma breve explicação, são aquelas pessoas que têm o formato de corpo com curvas mais arredondadas, tem aquele aspecto mais infantil, um olhar que se conecta mais. Morrem de medo de ser abandonadas e têm uma capacidade muito boa de se comunicar, de ter uma excelente sensibilidade e também sabe acolher muito bem as pessoas. Então vamos lá para a gente começar a ver como que é oral diante de cada um dos temperamentos. Como eu falei, os temperamentos eles têm uma característica mineral. Então a gente tem ali um temperamento que ele é mais parecido com o ar, outro que é mais parecido com o fogo, outro que é mais parecido com a terra e outro que é mais parecido com a água. E vamos começar agora pelo oral que ele é mais ar, o oral mais sanguíneo. E é um oral muito comum também. O que é o oral ar, que se chama oral sanguíneo? Sanguíneo é o nome do temperamento que ele é representado simbolicamente pelo ar. O oral sanguíneo o sanguíneo é uma característica, o ar é uma característica que expande, que não marca, que envolve mais e expande. Como que é um oral que expande e que envolve? Vai ser de fato um oral que gosta muito de falar. Já é da característica do oral se comunicar, já é da característica do oral falar. E o sanguíneo também tem essa fala muito presente, o sanguíneo também gosta de falar, também gosta de interagir. Então imagina, junto uma pessoa que já nasce com aquele temperamento sanguíneo, ar, e ainda tem como uma das características que desenvolve o poder de se comunicar justamente para não se sentir abandonado. Vai ser uma pessoa que vai de fato falar pelos cotovelos. De todos os traços, com todos os temperamentos, é a que mais vai falar. É lógico que tem o medo de se sentir abandonado, porém, justamente por ele ter esse medo de se sentir abandonado, ele vai querer falar mais ainda para conseguir fazer com que as pessoas não saiam de perto dele. Vai ser muito comunicativo, excelente vendedor, daquelas pessoas que todo mundo gosta de ficar perto ali. Na dor, ele vai ter esse lado dele de se sentir abandonado, por isso ele vai ficar mais pegajoso, ele vai querer que as pessoas fiquem mais perto dele, ele vai exigir mais dos outros, vai querer falar mesmo para que as pessoas não saiam de perto, porque ele tem muito medo de ser abandonado. Já no recurso, ele consegue usar muito bem essa capacidade dele de se comunicar, essa capacidade dele de usar muito bem a sua sensibilidade, de usar muito bem o seu acolhimento e trazer as pessoas para perto dele. Vai ser aquela pessoa que de fato todo mundo gosta de estar perto. Numa roda é aquela que mais fala, aquela que mais interage e que as pessoas sempre estão à sua volta. Então vai ter aí como boas inclinações essa capacidade de se comunicar, vai ser extremamente simpático, vai se conectar com uma facilidade imensa com qualquer pessoa, porque ele se molda muito bem aos ambientes e já tem essa característica de conseguir se conectar do oral. Extremamente simpático, muito bem-humorado e que as pessoas gostam muito de ficar perto. Já nas más inclinações, tende a ser exagerado demais, a mudar de opinião muito facilmente, porque as coisas não marcam nele. Então ele vai querer falar, mudar de opinião uma hora, mudar de opinião outra hora, parece que é um pouco mais indeciso nas coisas dele, tende a ser mais ingênuo e muito indisciplinado, não consegue ter disciplina. O sanguíneo já é
um temperamento que tem dificuldade de disciplina, né? Ar expande, ar espalha, né? Ar não tem uma disciplina, não tem uma linha reta para fazer as coisas. E o oral também tem essa indisciplina de não conseguir fazer as coisas com as próprias pernas. Então vai ter essa má inclinação também. Já quando a gente passa para o oral fogo, que é o oral colérico. O que é o colérico? O que é o fogo? O fogo, ele também expande assim como o sanguíneo, mas ele, diferente do sanguíneo, ele marca mais. Ele não envolve tanto, ele é mais seco. E como que vai ser um oral que tem esse lado colérico, esse lado que marca mais? Ele vai ser muito mais intenso, muito mais enérgico, coloca a sua energia para fora, porque o oral ele tem essa característica de ter muita emoção, de ter muito sentimento. E aí imagine que é uma pessoa que tem o sentimento e coloca esse sentimento para fora, porque é fogo, e fogo marca, fogo domina. Então ele vai colocar toda essa emoção para fora de forma muito enérgica. É claro que quando ele está ali na dor, com medo de ser abandonado, no seu lado disfuncional, essa dor vai fazer com que esse medo do abandono dele faz com que ele seja enérgico até um pouco fora da média. Né? Para conseguir atrair as pessoas para perto dele, ele acaba usando essa energia muito mais do que o normal, né? E acaba ficando um pouco mais pegajoso também, porque ele não quer se sentir abandonado pelas pessoas. E aqui existe um perigo dessa energia dele acabar, inclusive, afastando as pessoas de perto. Porém, como ele não consegue entender isso, ele vai tentar aproximar as pessoas com essa energia dele maior e as pessoas vão se afastar ainda mais e isso pode fazer com que aumente a dor dele de se sentir abandonado. Já no recurso, ele vai conseguir usar essa energia, essa comunicação para conseguir interagir com todo mundo, trazer as pessoas para perto dele. Vai usar essa sensibilidade, esse acolhimento que ele tem de forma enérgica para conseguir fazer com que as pessoas olhem para ele, para conseguir dominar o ambiente e realmente fazer com que esse fogo brilhe e faça com que as pessoas fiquem do lado dele. Então ele aí, como boas inclinações, vai ser uma pessoa excelente vendedora. O colérico, o fogo, ele já tem essa questão de dominar, de marcar, e o oral muito comunicativo. Logo, ele vai conseguir usar muito bem essa capacidade dele para conseguir vender coisas, para conseguir negociar, né? Ele vai ser um excelente vendedor de fato. Vai ser também muito enérgico, muito otimista. E vai ser um colérico que consegue ponderar mais as coisas, porque o colérico ele não pondera tanto, né? Ele é mais agressivo, vamos dizer assim. Mas o colérico oral vai conseguir ponderar um pouco mais as situações. Já de más inclinações, ele tem que tomar cuidado com essa energia demais dele, porque pode fazer com que ele acaba passando por cima de todo mundo, passando na frente de todo mundo, e isso pode fazer doer mais essa dor dele de se sentir abandonado. Porque as pessoas acabam se afastando dele e o oral, que é um traço que precisa da conexão de pessoas, acaba não tendo pessoas por perto. E depois a gente passa para o oral terra. O que é o oral terra? É o oral melancólico. O que é a terra? A terra ela fica mais na dela, ela se contrai mais, ela não expande tanto e ela tem uma característica mais seca também, assim como o fogo, de não envolver tanto, de marcar mais nas coisas. Um oral terra ou um oral melancólico já é um oral mais raro de se ver, porque o oral ele já tende a interagir mais nas coisas. O oral melancólico vai ser aquele oral mais na dele. Existem, né? Talvez você já deve conhecer aí alguns orais que você fala, cara, para quem conhece os traços, olha para ele e fala, não é possível, esse oral não interage tanto, e talvez ele não interage porque ele não gosta mesmo de interagir, porque ele é mais melancólico, ele é mais terra, ele é mais na dele, ele vai ficar mais na sensibilidade. Lembra que o oral ele tem uma característica muito forte de sensibilidade, de aprofundar nas emoções, de ter emoções. E o melancólico, ele aprofunda mais as emoções. Então imagine uma pessoa que é melancólica e se torna oral. Ela vai, de fato, aprofundar muito nas emoções, vai entender, digerir aquelas emoções de uma forma muito profunda mesmo. Então vai ter aí uma sensibilidade aguçadíssima. Quando esse oral estar na dor, ele vai bater mais forte o medo de se sentir abandonado. Logo, vai ser um melancólico que já não gosta tanto de interagir, ou pelo menos não se esforça tanto para interagir porque se contrai mais, e também tem o medo de se sentir abandonado. Logo, a chance de esse oral engordar mais é maior, justamente porque ele fica mais sozinho, não interage tanto e o oral precisa de ser notado, precisa de interagir para que ele não aumente o peso. Já no recurso vai usar muito bem a capacidade de sensibilidade dele. Ele vai ser um pouco mais concisa, não tão espalhada, mas também mais firme. Só que muitos têm uma sensibilidade muito aguçada, tem um poder de acolhimento muito bom também. Mas essa sensibilidade faz com que ele aprofunde mais as emoções. Se você precisar de alguém que realmente precisa aprofundar nas emoções, um oral melancólico é a pessoa certa para isso. Por isso vai ter essa boa inclinação e vai ser uma pessoa também que você pode confiar mais. Embora
Muita gente fala que os orais a gente não pode confiar tanto porque ele fala pelos cotovelos. No caso do melancólico, ele vai guardar mais, vai ser um oral muito mais leal. E também não vai ser um melancólico tão flexível, porque o melancólico em si ele é terra, e a terra ela não é tão flexível, a terra ela é mais firme. Mas quando essa pessoa melancólica ela se torna oral, ela vai ganhar um pouco mais de flexibilidade também. Já de más inclinações, ela vai tender a remoer mais as coisas, porque o oral ele tem essa sensibilidade. Se alguém falar alguma coisa para ele vai guardar aquilo, essa sensibilidade, essa emoção vai ficar muito ali dentro dele, o que pode muitas vezes somatizar mais doenças. É um perigo que o oral melancólico tem que ficar de olho. E também, como eu falei agora há pouco, pode até engordar mais facilmente por ter essa característica de ficar sozinho, não interagir tanto e não se conectar tanto com outras pessoas. E depois vamos para o oral fleumático, que é o oral água. O que é a água? A água também se contrai, mas diferente do melancólico da terra que se contrai, a água ela envolve mais. Então vai ser um oral que já vai, apesar de se contrair, de ficar mais na dele, não interagir tanto também quanto os orais mais quentes, que é o caso do ar e do fogo, é um oral mais frio, né? Que a terra e a água é mais fria. No caso desse oral que é mais frio, que é o oral água, ele também não interage tanto, mas ele envolve mais. Então é aquele oral que ele consegue ali muitas vezes se conectar mais, estar mais próximo de outras pessoas, vai ser extremamente envolvente. O fleumático, a água, ele consegue se moldar a qualquer lugar. Então qualquer lugar que esse oral vai, ele consegue se moldar, ainda mais que ele tem uma capacidade muito boa de se conectar no próprio oral. Tem um senso de humor ótimo e consegue acolher muito bem as pessoas que estão em sua volta. E essas são algumas das boas inclinações dele, porque de fato vai ser uma pessoa muito amiga, muito amigável, uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, uma pessoa extremamente acolhedora. Entre todos os traços, de todos os temperamentos, esse oral fleumático vai ser o que tende a ser mais acolhedor. De fato ele consegue envolver, muito bem humorado, tem um bom senso de humor, as pessoas em volta dele gostam de ficar em volta dele porque ele traz essa calmaria, ele traz essa tranquilidade. Já de más inclinações, vai ter mais medo de se arriscar, vai ser mais indeciso, vai ter um medo muito grande de tomar decisões, vai ter o medo de desagradar as outras pessoas, porque ele já tem esse medo de ser abandonado. E a água, ela não ela não expande tanto, ela fica mais na dela, né? A água, ela para, você joga água em algum lugar, aquela água vai ficar parada ali, diferente do fogo que vai se alastrando, a água fica parada. Então, no caso do oral, que tem essa característica, ele vai ficar mais parado, então ele vai ter mais medo de decidir, justamente para não desagradar as outras pessoas. Esse é o oral, as más inclinações do oral fleumático. E aqui você viu o oral com os 4 temperamentos. Se você perceber aí, é a mesma característica do oral, que tem os mesmos recursos de se comunicar, de sensibilidade, de acolhimento, como também o medo de ser abandonado, a dor de ser abandonado, só que em diversas circunstâncias, com características diferentes. Uma característica mais água, que leva a ter certos comportamentos, outro mais terra, que leva a ser mais comportamentos, e assim por diante. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no vídeo, compartilha também esse vídeo com alguém para que possa ajudar mais pessoas e se inscreva também no canal. E também deixa aqui nos comentários se você quer tirar alguma dúvida. Eu prometo responder a maioria delas. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.